Judas, ele destrói, ele quer destruir essas pessoas. A gente chama isso iconoclasta, né? Destrói tudo que se tem para começar de novo. Quando os cristãos tomaram conta de Roma, eles destruíram a filosofia clássica, a destruição dos monumentos, destruíram tudo, né? O que se salvou foi daqueles cristãos mais comedidos, os essênios, que seguraram. Mas agora, esses radicais do Estado Islâmico destruíram monumentos fantásticos, né? Foi destruída no passado a Biblioteca de Alexandria, que tinha uma quantidade fantástica de manuscritos, né? Quer dizer, esses iconoclastas, quando aparecem, ele quer destruir tudo, fazer terra arrasada e começar de novo, né? Com uma monoideia, né? E daí, hein? Como é que vai ser? Porque a preocupação nós tínhamos uma estrutura funcionando. Pensamento, base, pensamento, ação, tudo funcionando. E agora eles estão destruindo isso. E não estão praticamente colocando nada no lugar. A não ser a repressão e a violência. Daí é claro que qualquer pessoa que está olhando para tudo isso fica assustada, né? A tendência é isso, mas o que nos salva é a alternância do poder, né? Daqui a pouco as coisas vão mudar, porque tu imagina assim no tempo que quem mandava era toda a vida o mesmo, né? Aí a coisa fica difícil, né? Então a esperança é a mudança do poder. Pois é, mas para nós isso significa 36 meses. 36 meses ainda de batalha, né? Não, e veja, nós vemos as pessoas não se importando com fazer piada sobre negro, não se importa de fazer piadas sobre gordo, não se importa de fazer piadas horrorosas sobre qualquer um desses que eu estou falando, sobre gay, sobre bêbado. Pode fazer piada de tudo. Aí um grupo faz uma piada sem graça. Eu não vi, comecei a ver e não continuei, como Porta dos Fundos. E agora as pessoas estão levando isso como pro lado pessoal. Mas eles podem, são as mesmas pessoas que fazem piadas horríveis contra mulheres, negros, loiras, gays, gordos, sobre tudo. Agora, levaram para o lado de Jesus, como tem esses pastores canalhas, eles estão levando para o lado pessoal. É uma forma, vamos dizer assim, de agredir o outro com uma justificativa que é um paradoxo, porque ele mesmo estava agredindo ali, da mesma forma, uma outra situação, né? Mas como eu tenho poder, como eu estou agora com este poder na mão, tu é que é o meu objeto de crítica. Sim, e pegar um fato que... Porque se fosse na TV aberta, às 8 horas da noite, com 40 milhões de telespectadores, mas não, é numa TV fechada, num canal de streaming lá, quantas pessoas assistem? E tu vê, Beatriz, é uma espécie de burrice, porque todo mundo agora quer assistir a Porta dos Fundos. Mas é sempre assim. Chama muito mais atenção criticar do que ficar quieto. É verdade. Mas claro, porque tu destaca e gente que nem sabia da existência passa a saber e daí vai se informar, saber mais e tal, né? Aqui nós temos propaganda para o grupo do Porta dos Fundos, cada vez mais, e eles então se sentem capazes de gozar novamente outras coisas, né? Mas é uma burrice assim, porque eu fico num sentimento absurdo, radical, quando na realidade, como tu disse, é um lugar fechado,
É a Netflix. O que eu vou dar bola para isso? Ah, não, falaram mal de Jesus, que ele é gay ou coisa parecida. Temos que fechar a Netflix. Agora, se tivessem feito um Jesus armado e matando pobre, gays e negros, o pessoal do Porta dos Fundos ia ganhar um ministério no governo. Bom, se fizessem as cruzadas de novo, vamos matar os infiéis, vamos ser missionários. Missionário é uma pessoa que tem uma missão e ela não para enquanto não fizer os outros entenderem qual é a missão. Então, tu vê que aí estariam todos de acordo, né? As guerras santas foram terríveis, né? E tudo em nome de Deus. E agora? Tá estranho. Para o senhor, pessoalmente, doutor Maia, que já passou por todos esses períodos aí, especialmente, né, do final do governo militar, depois do governo de Sarney, depois do governo do Collor, como é que o senhor está vendo esse momento? Olha, eu acho assim que eu entendo, como eu sempre digo, são crises existenciais, sociais, que nós vamos atravessar o tempo todo indo na direção do futuro. De certa forma, eu sou otimista porque eu acho que dentro dessas vivências todas, eu sempre tenho a esperança de que as coisas melhorem, mudem e daqui a pouco se esclareçam mais. E que, já que nós estamos agora vivendo nesse planeta mais ou menos assim como o Homo sapiens, há pelo menos, eu acho que uns 5 milhões de anos para cá, eu tenho a impressão que dificilmente nós vamos ser parados de alguma forma. Mas então temos que lidar com os nossos problemas pessoais dessa forma mais objetiva e clara, entendendo que nós estamos vivendo sempre em crises. E que dentro das crises, se eu me dou conta pessoalmente de que eu posso me modificar enfrentando as crises externas, fazendo modificações em mim, eu, de certa forma, sou otimista comigo e com as possibilidades de futuro. Acho que é mais ou menos assim. Sim. Tem que ter essa perspectiva, né? É a perspectiva interna de que eu não devo ultrapassar as angústias internas a um nível em que eu perca o sentido da existência. Eu sempre pegar uma crise como um estímulo a minhas capacidades afetivas e de inteligência para resolvê-la da melhor maneira possível. Isso seria a linha mais otimista, quer dizer que se é uma linha religiosa, vai dizer assim: vai lá na igreja e vai orar para que o futuro melhore, peça a Deus. Eu diria que tu volte para ti mesmo, procure entender o que está acontecendo fora e te adapte o mais rápido possível às novidades que estão te assolando nesse momento. Isso indica uma capacidade de flexibilidade pessoal avançada. Olha, vem coisa mais dramática ainda lá para o Rio de Janeiro, viu? Notícia extra, urgente, chegando agora. A Prefeitura do Rio de Janeiro suspendeu todos os pagamentos e as movimentações financeiras do município por tempo indeterminado. Deve ter acontecido alguma coisa grave. Inclusive, a questão do recolhimento do lixo deve ser problema nas próximas horas. Quer dizer que aquela coisa da saúde se generalizou? Se generalizou. Mas, sabe, na verdade, eu acho que quando chega num determinado ponto, como é aquele ponto sem retorno? Eu acho que quando a crise chega num X ponto, há uma possibilidade assim de paralisia inicial para ver se há possibilidade de mudança positiva ou passar por um período agressivo maior, né? De revolta, de dificuldades, né? Então, nós estamos, parece que lá frente a uma situação de crise absoluta, né?
Sim, total. E agora, imagina isso chegando no final do ano, pessoal sem dinheiro para fazer festa, sem saúde, sem recolhimento de lixo. Gente, realmente o Rio de Janeiro é o tambor do Brasil e parece que anuncia algumas coisas bem desagradáveis num futuro próximo, né? Aqui no Rio Grande do Sul, os deputados da base começam a deixar a reunião com os secretários. Não houve acordo sobre as porcentagens na alíquota de contribuição previdenciária. Os deputados... E eu, pessoalmente, acho que se nós vivemos o que nós estamos vivendo no Rio Grande do Sul é pela péssima qualidade do legislativo, porque eles nos representam. E eles vão levando, empurrando com a barriga situações que eles deveriam simplesmente parar tudo e dizer, enquanto a gente não encontrar uma solução para essa questão aqui, ninguém toma cafezinho, ninguém vai fazer xixi, ninguém vai fazer mais nada. Nós temos que encontrar uma solução. Não entra ano... A primeira greve dos professores foi no tempo do Amaral de Souza. Já faz tempo, hein? Sim, eles não conseguem resolver esse problema, que é um problema de base. Mesmo que fosse a criação de uma raspadinha, que fosse... Não sei, eu estou pensando assim, teria que encontrar uma solução. Nós precisamos de verba para a educação. Como é que nós vamos construir essa verba? Aí entra tudo, uma raspadinha, algumas festas, não sei, fazer, mas simplesmente a gente perceber que eles estão lutando para encontrar uma solução. Mas não. Desde o Amaral de Souza até agora são 40 anos. Esse é um exemplo nítido assim, de interesses e vivências de interesses o tempo todo que se degladiam e enfim, não se entendem e sempre protelando coisas que, como tu disse, deveriam ser resolvidas ontem, né? Porque quando a gente tem vontade, não é, doutor Maia? Quando o ser humano tem vontade de fazer alguma coisa, ele faz, né? Sim, quando há uma determinação clara, mas como isso é sempre em grupo, com divergências de ordem, de toda a ordem, a política, então, entra em crise e começam a haver esses impasses que levam a uma crise cada vez maior até que algo novo possa acontecer e se resolver de alguma forma, né? É bem o que tu está dizendo. Não, eu sonho, talvez eu vou morrer sem ver isso acontecer, mas eu sonho com um dia que as câmaras municipais, que as assembleias legislativas vão parar os estados, os municípios e vão dizer, olha, só saímos daqui com solução. Mas é o grupo do fulano, o grupo do Beltrano. É sempre numa crise, né, Beatriz? Para que haja esse tipo de solução, assim, em que todos se juntem para fazer alguma coisa, é uma coisa muito complicada, né? Então tem que ter uma crise muito grande para resolver as coisas. Então a tendência é aquilo que a gente falou, protelar, vamos ver como é que fica. Postergatite aguda. Tu falou, postergatite crônica. Agudíssima e crônica. Aí nós não tem como ter solução, se não houver interesse, né? Não, e que a gente consiga esquematizar esquemas em que as divergências comecem a diminuir e haja possibilidade de acordos. Né? Que tipo de pessoa vai ver rinha de cães? Aí, de novo, aparece a agressividade que faz parte de nós. Tem pessoas que sentem uma vontade enorme de vivenciar coisas pesadas, agressivas, e, de certa forma, então, nessa linha, vão a esses lugares onde há rinha de galos, rinha de cães,
e brigas